Graça e paz, tudo bem com vocês? Páginas da Bíblia. Andamos um pouco sumidos, mas não paramos. Estamos aqui. E hoje a gente vai ver a leitura aí de muitos dias. Vamos sair do capítulo 23 do primeiro livro dos Crônicas até o final desse livro, né? Ali no capítulo de número 29. E, meus irmãos, no capítulo 23, capítulo 24, 25, 26, 27 e 28 e 29, a gente vê aqui uma sequência de um assunto só. Tá? No capítulo de número 23, a minha Bíblia, por exemplo, ela traz um título que se chama Preparação para a Adoração. O que acontece? Davi ele já está com uma idade um pouco avançada. E ele tem vontade de levar o povo de Deus a adorar mais o Senhor. E para isso, seria muito importante que houvesse um templo em Jerusalém. No caso, seria o primeiro templo de Israel. No capítulo 23, começa, Davi ele dá início ao preparo, né, desse momento, que será o momento da construção do templo. Só que Deus ele não vai aceitar que Davi construa o templo. Porque, segundo Deus, ninguém com as mãos sujas de sangue poderia levantar o seu templo. E Davi era um homem de muitas guerras, de muitas batalhas. Era um homem segundo o coração de Deus, era alguém que agradava ao Senhor, mas na prática de vida, suas mãos sujas de sangue não o elevavam a um nível de santidade suficiente para que ele pudesse dedicar essa obra ao Senhor. No capítulo 23, no capítulo 24, aí a gente vai ver mais aqui no capítulo 25 falando dos músicos, né? Depois 26 falando dos guardas, dos contadores, tesoureiros, 27 dos organizadores tribais e por aí vai. A gente vai ver Davi caminhando muito para a organização do templo e vamos ver alguns assuntos ali esparsos de algumas coisinhas sobre a vida pessoal de Davi, por exemplo, os seus guerreiros, né, os seus tesoureiros do palácio e por aí vai. No capítulo 28, Davi ele faz um discurso de despedida e no capítulo, porque ele já está muito velho, como eu disse para você, está para morrer, no capítulo 29 inicia-se então a preparação para a construção do templo e aí encerramos o primeiro livro das Crônicas. Iniciamos o segundo livro das Crônicas e aí a gente vai do capítulo 1 ao 9 e a gente vai ver que aqui inicia-se falando sobre a vida de Salomão. Salomão é o homem escolhido para dar seguimento à obra do templo. Porque, meus irmãos, uma vez que Davi tinha as mãos sujas de sangue, Salomão simboliza o rei da paz. Davi, o rei das guerras. Salomão, o rei da paz. Tanto que durante toda a sua vida ele tem paz com todos os povos. No capítulo 1, no capítulo 2, a gente vê no capítulo 1 um pouquinho da vida dele. No capítulo 2 já inicia a construção do templo. O capítulo 3 continua, no capítulo 4 para frente, textos muito conhecidos nossos. Já vimos lá atrás, esses textos falavam dos itens do tabernáculo. Por exemplo, temos aqui a menorá, temos a Arca da Aliança que vimos na semana passada, a mesa dos pães e por aí vai. Aqueles utensílios que estavam no tabernáculo agora estariam ali no templo, o próprio tabernáculo. No capítulo 4, então, 5, 6, 7, 8, nós vamos ver então a obra do templo. Com um destaque aí que no capítulo 5 a gente vê a Arca da Aliança sendo levada para o templo, então a presença de Deus está ali no templo. No capítulo 7, a dedicação do templo ao Senhor, aí Deus vai entrar ali, vai preencher o local com a sua presença, como aconteceu com o tabernáculo lá atrás, a confirmação do Senhor. E aí no capítulo 8 e 9 a gente vai ver no 8 outras obras de Salomão, fora a construção do templo, e no 9 a famosa história da rainha de Sabá. Qual a lição que nós tiramos do finalzinho do primeiro livro das Crônicas para esse início do segundo livro das Crônicas? A vida de adoração exige preparo. Veja você que Davi tenta iniciar a adoração em Israel e Deus diz: espera aí, Davi, não é assim não.
A adoração não deve ser feita de qualquer maneira. Deve haver um preparo. Você nem está pronto para levantar esse templo para mim. Isso no tempo da lei, mas no tempo da graça é igual, meus irmãos. Se queremos ser adoradores, precisamos começar realizando uma obra na nossa vida. Uma obra de conserto, uma obra de santificação. Nós estamos na reta final, dia 13 agora vai terminar a nossa campanha, 3 meses sem pecar, 3 meses fazendo tudo certo. Entenda esse período como uma época de preparo e depois desse momento, uma época de entrega. Davi é aquele que prepara o caminho para a adoração. Salomão é aquele que possibilita a adoração se tornar uma realidade em Israel. Preparemos a nossa vida para sermos verdadeiros adoradores. Preparemos a nossa vida, nos purifiquemos, busquemos mais ao Senhor e então passemos a praticar a adoração como um estilo de vida. O final do primeiro livro dos Crônicas e o início do segundo tem tudo a ver um com o outro, eles estão interligados. Que Deus ministre ao seu coração, seja você um adorador, uma adoradora. Beijo no seu coração, vamos nos vendo por aqui, pelas páginas da Bíblia. Até amanhã.